Olá, povo de Deus, quarto domingo da quaresma, 27 de março de 2022. Nossa reflexão de hoje é a partir de Josué 5, de 9a 10 a 12, 2 Coríntios 5, 17 e 21, Lucas 15, de 1 a 3, 11 e 32. Naqueles dias, o Senhor disse a Josué: Hoje tirei de cima de vós o opróbrio do Egito. Os israelitas ficaram acampados em Gilgal e celebraram a Páscoa no dia 14 do mês à tarde, na planície de Jericó. No dia seguinte à Páscoa, comeram dos produtos da terra pães sem fermento, grãos tostados neste mesmo dia. O maná cessou de cair no dia seguinte, quando comeram dos produtos da terra. Os israelitas não mais tiveram o maná, e naquele ano comeram dos frutos da terra de Canaã. Moisés caminhou 40 anos no deserto com o povo. Avistou ao longe a terra prometida, mas nela não pisou. Com Josué, temos a instalação do povo de Deus com uma reforma agrária, ou seja, a repartição de terra entre as tribos e uma constituição, isto é, a definição definitiva de um código de leis para que o povo pudesse defender sua identidade e convivência. Boa síntese temos hoje dos exegetas, nossos irmãos de Portugal. Ouçamos. Recorrendo ao gênero épico, relatos enfáticos, exagerados, maravilhosos, e apresentando idealmente a tomada de posse da terra como um passeio triunfal do povo com Deus à frente, os autores deuteronomistas vão sublinhar a ação maravilhosa de Javé, que através do seu poder cumpre as promessas feitas aos antepassados e entrega a terra prometida ao seu povo. Não é um livro muito preciso do ponto de vista histórico, mas é uma extraordinária catequese sobre o amor de Deus ao seu povo. No texto que a liturgia de hoje nos propõe, os israelitas vindos do deserto acabaram de atravessar o Rio Jordão. Estão em Gilgal, um lugar que não foi ainda localizado, mas devia situar-se não longe do Jordão, a nordeste de Jericó. Aproxima-se a celebração da primeira Páscoa na Terra Prometida, e só os circuncidados podem celebrar a Páscoa. Por isso, Josué faz o povo passar pelo rito da circuncisão, sinal da aliança de Deus com Abraão e, portanto, sinal de pertença ao povo eleito de Javé. E neste contexto é que aparecem as palavras de Deus a Josué, referidas hoje na primeira leitura. 2 Coríntios 5, de 7 a 21. Irmãos, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. O mundo velho desapareceu, tudo agora é novo e tudo vem de Deus, que por Cristo nos reconciliou consigo e nos confiou o ministério da reconciliação. Com efeito, em Cristo, Deus reconciliou o mundo consigo, não imputando aos homens as suas faltas e colocando em nós a palavra de reconciliação. Somos, pois, embaixadores de Cristo, e é Deus mesmo que exorta através de nós. E em nome de Cristo, nós vos suplicamos, deixai-vos reconciliar com Deus. Aquele que não cometeu nenhum pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós nos tornemos justiça de Deus. Depois de muitas dificuldades de Paulo com os cristãos de Corinto, devido a grupos que entraram na comunidade e começaram a criticar o apóstolo, o texto de hoje apresenta um contexto de paz e reconciliação. Isso se deve às notícias trazidas a Paulo por Tito, seu enviado a Corinto. Tito voltou dizendo que as comunidades estavam tranquilas
em relação a Paulo e não tinham se deixado levar pelos grupos da intriga. Assim, Paulo, aliviado e com o coração em paz, escreve esta carta aos Coríntios, fazendo uma tranquila apologia do seu apostolado. O texto que nos é proposto está incluído na primeira parte da carta, onde Paulo analisa as suas relações com os cristãos de Corinto. Neste texto, em concreto, transparece essa necessidade premente de reconciliação que está no coração de Paulo. Lucas 15, 1, 3, 11, 32. Os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores, faz refeição com eles. Então, Jesus contou-lhes esta parábola. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar que o mandou para seu campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Então ele partiu, voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. O filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandálias nos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete, porque este meu filho estava morto, tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. E o criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: Eu trabalho para ti há tantos anos. Jamais desobedeci a qualquer ordem tua. E tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Quando chegou este teu filho que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo. Tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, perdido e foi encontrado. Estamos hoje diante de uma das páginas mais conhecidas do Evangelho de Lucas. Infelizmente, ela ficou conhecida sob o nome de A Parábola do Filho Pródigo. Digo infelizmente porque esse título não faz parte do texto revelado e tira o verdadeiro foco da parábola, que não quer tratar mesmo das desventuras de um filho mais novo, e sim destacar a misericórdia do Pai. Mas esta parábola está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, onde temos concentradas as parábolas que destacam a misericórdia do Pai.
que vai atrás de quem se perdeu e acolhe com todo carinho quem toma a decisão de voltar. Estamos no contexto da viagem para Jerusalém e Jesus continua a ensinar a multidão e, em particular, aos seus discípulos como deve ser a vida de seus seguidores. Enquanto os fariseus vivem a murmurar contra Jesus porque ele anda e come com publicanos e pecadores, Jesus ensina sobre o amor e o carinho do Pai. Apenas mais um detalhe, essa parábola que eu gostaria de tratar hoje. É muito comum usar essa parábola para discursos moralistas, fazendo comparações entre os dois filhos. Porém, é bom sabermos que somos os dois ao mesmo tempo. Temos numa mesma pessoa um pouco do filho mais jovem e outro pouco do filho mais velho. Mas essa parábola nos chama a termos muito do Pai misericordioso, pois é ele o foco da parábola. Portanto, Lucas vai dizer: sede misericordioso, como vosso Pai do céu é misericordioso. Um beijo no seu coração.